A mão de Carl demorou-se na parte inferior das costas de Sarah, um traço lento e deliberado, enquanto a guiava pelo salão de banquetes lotado da empresa. Ele sorriu para mim por cima do ombro dela, com os olhos frios e perspicazes. O murmúrio da conversa ao nosso redor se dissipou, deixando-me exposta, uma mera espectadora de uma afirmação que eu sabia que ele estava fazendo. Algumas coisas, disse Carl com a voz grave e rouca, são simplesmente boas demais para continuarem sendo um casamento. Meu nome é Frank. Eu tinha um emprego estável na área de TI, o tipo de trabalho que pagava as contas e mantinha a mente ativa, mas que nunca me empolgava de verdade. Por quase 9 anos, fui casado com Sarah. Morávamos em uma casa decente de 2 andares nos arredores da cidade, em uma rua tranquila de um bairro residencial, onde os gramados estavam sempre aparados e o lixo era recolhido às terças-feiras à noite. Nossa rotina era previsível, até confortável. Estávamos economizando, guardando uma boa parte de cada salário em uma conta chamada Futura Casa e outra menor para filhos. Esse era o plano, pelo menos. Uma casa maior, alguns filhos, talvez um cachorro. Parecia uma boa vida, uma vida tranquila, construída sobre bases sólidas. Sarah tinha uma energia diferente. Ela era corretora de imóveis da Paramount Properties desde os 23 anos. Sempre fora boa nisso, um talento nato, com um jeito de conversar com as pessoas que as fazia confiar nela, mesmo quando os números não estavam a seu favor. Brenda, sua antiga chefe, sempre dizia que Sarah era a melhor que ela já tinha tido. Sarah chegava em casa radiante, cheia de histórias sobre casas abertas para visitação e negócios fechados. Seu sorriso iluminava toda a cozinha. Então Carl Jenkins entrou para a equipe. Ele chegou no final da primavera, contratado como o novo diretor de vendas. Carl era um homem alto, de lábia fácil, sempre impecavelmente vestido. Ele tinha um jeito de se inclinar para a frente, como se estivesse compartilhando um segredo, mesmo quando só pedia um café. As pessoas no escritório pareciam gostar dele, atraídas pelo seu carisma. Eu o encontrei algumas vezes em eventos da empresa. Ele apertou minha mão com firmeza, olhou-me nos olhos e elogiou Sarah, mas sempre havia algo em seu olhar que me arrepiava. Ele era astuto, inquietante, como uma sombra que se move na periferia da sua visão. A mudança em Sarah não foi repentina. Foi como ver uma cor desbotar lentamente em uma fotografia. Sua energia vibrante se apagou. As histórias do trabalho cessaram, substituídas por respostas monossilábicas. Ela começou a tomar banhos mais longos, às vezes 2 vezes por dia. O som da água correndo um zumbido baixo atrás da porta do nosso quarto, muito depois de ela ter dito que estava apenas se refrescando. Nossos encontros de sexta-noite, antes um ritual sagrado de pizza e um filme alugado, começaram a ser esforço demais ou estou só cansada, Frank. Algumas noites eu acordava e a encontrava encarando o teto, os postes de luz lá fora projetando sombras longas e familiares em seu rosto. Sua respiração estava superficial, seu corpo rígido ao meu lado. Eu perguntava se ela estava bem e ela apenas murmurava, bem, só pensando. A festa de Natal da empresa foi realizada no salão de baile do Marriott, no centro da cidade, com luzes cintilantes e uma alegria forçada. Sarah insistiu para que fôssemos, embora tivesse passado 1 hora escolhendo um vestido e mais 20 minutos parada em frente ao espelho, ajustando as alças, olhando para si mesma com um olhar crítico e incomum. Assim que chegamos, ela se agarrou à minha mão, com um aperto firme, quase doloroso, sempre que Carl Jenkins entrava em seu campo de visão. Ele circulava pelo salão como um político, com um sorriso ensaiado para todos, mas seus olhos, percebi, sempre voltavam para Sarah. Eu podia senti-la ficar tensa, um tremor sutil percorrendo seu corpo quando ele estava por perto. Então, Carl estava parado à nossa frente. Ele abriu um largo sorriso, com uma taça de champanhe na mão. Frank, que bom te ver de novo, disse ele com a voz grave e suave. Ele não esperou que eu respondesse. Seu olhar desviou-se para Sarah, depois voltou para mim, demorando-se por um instante a mais do que deveria. A Sarah aqui é um verdadeiro trunfo para a Paramount. Uma mente brilhante. Você é um homem de sorte, Frank. Um homem de muita sorte. É quase uma pena que ela seja casada, não é? Ele riu, uma risada baixa e confiante, como se tivesse acabado de contar uma piada inofensiva. O aperto de Sarah na minha mão ficou ainda mais forte, seus nós dos dedos brancos. Senti um nó gelado se formar no meu estômago. A viagem para casa foi silenciosa. Silenciosa demais. A música natalina no rádio parecia intrusiva, açucarada.
Eu conseguia sentir a tensão emanando de Sarah em ondas. Estacionei na nossa garagem, desliguei o motor e o silêncio me envolveu. O que foi isso? Perguntei. Minha voz calma, quase plana, mas eu conseguia sentir o tremor por trás dela. Com o Carl e com você. Sarah não disse nada, apenas olhou fixamente para a porta da garagem através do para-brisa. Você está diferente, Sarah. Há semanas, e hoje à noite, com ele, você estava apavorada. Foi aí que ela desabou. A represa cedeu sem aviso. Ela começou a chorar baixinho a princípio, depois com soluços convulsivos que sacudiam todo o seu corpo. Ele começou devagar, Frank. Só comentários. Sobre minhas roupas, sobre a minha aparência. Depois, passou a falar dos meus números de vendas, da minha carreira. Ele disse que se eu não cooperasse, as coisas poderiam ficar difíceis para mim. Deu a entender que eu poderia perder tudo. Meu emprego, minha reputação. Ela pegou um lenço de papel do porta-luvas e enxugou os olhos. Tentei ir ao RH, mas a Brenda disse que o Carl praticamente contratou o novo chefe do departamento. Eles são inúteis. Só me disseram para tentar resolver. Ele tem todos eles na palma da mão. Eu não posso perder este emprego, Frank. Não agora. Sua voz era um sussurro rouco, cheio de desespero. Uma fúria gélida se instalou em meu peito. Um peso morto e pesado. Não era o tipo de raiva que explode. Era o tipo que congela, endurecendo tudo por dentro. Estendi a mão por cima do console, puxando-a para meus braços. Seu corpo parecia pequeno, frágil. Vamos enfrentar isso. Eu disse, minha voz baixa e firme, uma promessa que pretendia cumprir. Seja o que for, vamos enfrentar juntos. Ela apenas se agarrou a mim, suas lágrimas úmidas contra meu ombro. Naquela noite, fiquei acordado muito depois de Sarah finalmente ter adormecido, sua respiração superficial ao meu lado. Os postes de luz do subúrbio lançavam seu brilho familiar pela janela do quarto. O zumbido baixo da geladeira na cozinha soava estranhamente alto. Minha mente fervilhava, pensamentos sombrios circulando como abutres. Carl Jenkins. Suas palavras. O medo dela. Minha vida tranquila havia sido despedaçada, pedaço por pedaço. E eu sabia com uma certeza arrepiante que nunca mais seria a mesma. Uma determinação fria e implacável começou a se instalar, expulsando o medo e a incerteza. Eu ainda não sabia o que faria, mas sabia que não podia deixar a situação continuar assim. Na manhã seguinte, enquanto tomávamos café e comíamos torradas, a luz da cozinha parecia forte, revelando as olheiras de Sarah. Discutimos o problema como se fosse um mapa complexo. Precisamos de provas, eu disse com a voz firme, embora meu estômago estivesse embrulhado. Gravações, mensagens de texto, um diário, cada encontro, cada palavra que ele diz, cada vez que ele olha para você de um jeito estranho. Parecia simples o suficiente quando expliquei, uma solução lógica, quase técnica para um problema desagradável. Sarah mexeu o café, a colher tilintando suavemente contra a cerâmica. Ele não é burro, Frank, murmurou, com o olhar fixo no vapor que subia da caneca. Carl não diz nada diretamente. Nunca. Ele insinua, ele sugere, ele te encurrala onde não há testemunhas. Ele elogia minha dedicação, enquanto sua mão roça minha lombar, ou fala sobre oportunidades de crescimento em um bar de hotel em vez do escritório. Ele é cauteloso, ele conhece as regras. Sua voz era monótona, desprovida do brilho matinal habitual. As semanas que se seguiram envolveram nossa casa como uma névoa persistente do meio-oeste americano. Sarah se tornou um fantasma de si mesma. Estava assustada, estremecendo com ruídos repentinos, os ombros perpetuamente curvados. Suas roupas, que antes lhe serviam perfeitamente, pareciam estar penduradas nela. Notei com mais frequência as linhas acentuadas de suas clavículas. O sono oferecia pouco alívio. Ela se debatia durante o sono, pequenos gemidos escapando de seus lábios, nos acordando. Às vezes acordava sentada abruptamente, respirando com dificuldade, com os resquícios de um pesadelo ainda a acompanhando. Só trabalhe, sussurrava quando eu pedia, virando-se para encarar a parede. Havia manhãs em que ela se sentava na beira da cama, com o uniforme estendido, e eu conseguia ver a batalha se desenrolando em seus olhos. Eu poderia simplesmente desistir, ela dizia, as palavras quase inaudíveis. Mas então um brilho de teimosia surgia. Não, porque eu deveria. Esta é a minha carreira. Eu a construí. Não vou deixá-lo vencer. Era um alívio ouvir aquela firmeza em sua voz. Um lampejo da antiga Sarah.
mas também me enchia de um temor ainda maior, vê-la lutar, ver o preço que isso lhe custava. Meu orgulho por sua força era um companheiro amargo para a preocupação que me corroía. Ela era forte, sim, mas também estava desaparecendo aos poucos. Nossa vida social, nunca muito ampla, definhou até desaparecer. Paramos de ver os amigos, paramos de ir ao cinema de vez em quando. Todas as noites eram passadas em um sombrio modo de sobrevivência. O jantar era silencioso, muitas vezes feito em frente à televisão, o barulho um bálsamo contra o silêncio. Falávamos sobre trabalho, mas apenas em sussurros, em termos codificados. Nosso mundo havia se reduzido às paredes da nossa casa e à batalha que Sarah travava na Paramount. Estávamos apenas sobrevivendo a cada dia, marcando o tempo até o próximo ataque, na esperança de uma solução que parecia nunca chegar. Sarah carregava um pequeno gravador digital na bolsa, um dispositivo minúsculo, não maior que seu polegar. Ela tentava ativá-lo discretamente durante suas interações com Carl. Começou um diário, um pequeno caderno preto que mantinha escondido na mesa de cabeceira, onde documentava meticulosamente cada encontro, cada olhar, cada palavra sugestiva. Ele me pediu para revisar as projeções do terceiro trimestre em seu escritório, com a porta fechada, depois que todos os outros tivessem saído. Escrevia ela, com a mão firme, mas o maxilar tenso. Disse que minha blusa era uma distração. 14 de julho, 18h15. Ou, reunião transferida para o bar The Grill, 19 horas. Disse que precisava da minha opinião sobre a estratégia. Ficou tocando meu braço enquanto falava. 21 de julho. Mas Carl era experiente demais. As gravações eram, em sua maioria, conversas de escritório, ruído de fundo. Quando falava com Sarah, mantinha a voz baixa, as palavras ambíguas. Ele a encurralava na sala de cópias, sim, mas estava discutindo uma planilha, o corpo um pouco perto demais, o olhar um pouco prolongado demais. Mudava a reunião para o bar de um hotel, mas falava sobre números de vendas e política da empresa, fazendo questão de pedir a ela uma bebida sem álcool. Os toques prolongados, uma mão em seu ombro quando passava, um roçar de seu braço no dela, em um corredor estreito, eram sempre breves, facilmente descartados como acidentais. Eram pequenas coisas, como sassobipambos pupistes coisas, como Sarah as chamava, coisas que podiam ser explicadas, atribuídas à informalidade do escritório, mas, cumulativamente, eram um veneno corroendo seu espírito, minando sua confiança, fazendo-a duvidar de suas próprias percepções. Eu a observava noite após noite, enquanto ela escrevia em seu diário, a testa franzida em concentração. As evidências estavam lá, em suas palavras, em seu medo, em seu estado cada vez mais frágil. Mas não era o tipo de evidência que um advogado desejaria. Era anedótica, circunstancial, facilmente refutada por um homem tão habilidoso e experiente quanto Carl Jenkins. Ele era astuto demais, percebi. Nosso plano, meu plano lógico e técnico, estava falhando. Ele se movia nas sombras, sem deixar rastros claros, apenas a sensação arrepiante de sua presença. A pressão aumentava, um peso silencioso e opressivo. Ela pressionava nossa tranquila casa suburbana, infiltrando-se nas paredes, no próprio ar que respirávamos. Estava presente nos olhares vagos de Sarah, nos sorrisos forçados que trocávamos, nos tons sussurrados de nossas conversas. Nosso mundo não era mais sobre economizar para uma casa maior ou para futuros filhos. Era sobre sobreviver a Carl Jenkins. Numa terça-feira à noite, enquanto o zumbido da televisão preenchia a sala com o som monótono de um programa de culinária, o celular de Sarah vibrou na mesa de centro. Ela o pegou, deslizando o polegar pela tela. Olhei para ela de relance e vi um leve brilho em seu rosto. Então, enquanto lia o que quer que aparecesse, a cor sumiu de suas bochechas, deixando sua pele extremamente branca, quase translúcida na penumbra. Seu maxilar se contraiu, um músculo saltando em sua bochecha. "O que foi?" perguntei, com a voz mais áspera do que pretendia. O apresentador animado do programa de culinária tagarelava sobre molho bechamel. Sarah não respondeu de imediato. Seus olhos estavam fixos na tela, arregalados e vazios. "Sarah, o que ele disse?" Insisti. Lentamente, com a mão tremendo tanto que quase a deixou cair, ela me estendeu o telefone. Atendi ao chamado, o vidro frio da tela contrastando fortemente com o calor repentino no meu peito. A mensagem era de Carl. "Você está ótima hoje, Sarah. Aquela saia estava um pouco chamativa durante a reunião.
Talvez da próxima vez possamos discutir sua avaliação de desempenho em um lugar mais reservado. O Hotel Westbrook tem um excelente serviço de quarto. Senti então uma raiva primitiva, fria e implacável florescendo em meu estômago. Era algo físico, um aperto no peito, uma vontade repentina de socar algo, de quebrar. Saltei do sofá, quase derrubando minha cerveja pela metade. Pronto! Praticamente gritei, andando de um lado para o outro em frente à televisão, enquanto o programa de culinária continuava passando despercebido. Pronto! É isso, Sarah. Esta é a prova. Preto no branco, bem ali. Assédio. Claro como o dia. Sarah, ainda sentada, não se mexeu. Parecia pequena, encolhida. Não é, Frank, disse ela, a voz quase um sussurro, desprovida de qualquer espírito de luta. É sugestivo, sim, mas não é explícito. Ele pode dizer que estava elogiando minha roupa e oferecendo um ambiente privado para uma avaliação de desempenho delicada, insinuando discrição, não o que sabemos que ele quis dizer. O Hotel Westbrook. Apenas uma localização conveniente, serviço de quarto, apenas um detalhe. Ele é cuidadoso, sempre. Ele vai negar tudo, distorcer os fatos. Eles vão acreditar nele, sempre acreditam. Seu olhar estava fixo no tapete, completamente derrotado. Parei de andar de um lado para o outro, a raiva se esvaindo lentamente de mim, substituída por uma certeza arrepiante. Ela estava certa. Eleseria gírio. Ele era que astúcia. Caminhei até a janela, olhando para nossa rua tranquila no subúrbio, os gramados bem aparados, as casas idênticas. A briga a havia deixado, finalmente, irrevogavelmente. E com isso, eu soube que esse caminho, nosso caminho de reunir provas, de seguir as regras, era um beco sem saída. Só a destruiria ainda mais. Uma certeza profunda e fria se instalou em mim naquele momento, sólida e inflexível. Era o tipo de certeza que surge quando todas as outras opções se esgotaram, quando a lógica falhou e algo bruto e primitivo toma conta. Eu sabia com absoluta clareza o que tinha que fazer. Virei-me da janela. Preciso ir à loja de ferragens, disse com a voz calma, quase distante. Para um projeto para a casa. Você sabe como as coisas se acumulam. Era uma mentira bem frágil, mas ela apenas assentiu, com o olhar ainda distante. Saí para a garagem, o cheiro familiar de óleo e madeira velha invadindo minhas narinas. A luz fluorescente zumbia acima de mim. No canto, atrás de uma pilha de pneus velhos, encontrei meu velho taco de beisebol de alumínio, uma relíquia do ensino médio. Estava arranhado e marcado, mas seu peso era familiar, reconfortante em minhas mãos. A empunhadura parecia sólida, lisa pelo desgaste de anos de uso. Peguei um pano da bancada e comecei a limpar o taco metodicamente, embora não precisasse. O brilho fosco do alumínio refletia a luz. Meu reflexo me encarava da superfície polida, um estranho com olhos duros e mandíbula cerrada. A raiva havia desaparecido, substituída por uma resolução fria e calculista. Eu havia superado a raiva. Eu simplesmente ia resolver o problema. Saí em direção à minha F-150, abri a porta traseira e deslizei o taco de beisebol para debaixo do banco de trás, empurrando-o para a frente até que ficasse fora de vista. O baque surdo da porta fechando ecoou na noite silenciosa. O homem tranquilo, o profissional de TI estável, aquele que estava economizando para uma casa maior e futuros filhos, havia desaparecido. Ele fora substituído por algo completamente diferente. Um marido que havia chegado ao seu limite. Estacionei minha F-150 perto do prédio da Paramount Properties, no canto mais escuro do estacionamento, longe da única luz de segurança. Era um estacionamento antigo, praticamente vazio a essa hora, com sombras se acumulando sob as árvores esqueléticas. A noite de outubro estava fria, silenciosa. Um silêncio que faz você ouvir seu próprio coração bater, uma batida constante e insistente contra as costelas. Horas se passaram. Cada minuto parecia 10, se arrastando, pesado pelo frio e pelo silêncio. Peguei meu celular, lendo a mensagem de Carl novamente. A tela brilhante iluminando as palavras, gravando-as na minha mente. Aquela saia era bastante chamativa. Um lugar mais reservado. Hotel Westbrook. Cada palavra era uma nova faísca, atiçando as brasas do fogo frio dentro de mim. O estacionamento continuava vazio. Observei o relógio no painel, os números digitais passando rapidamente. 10h30, 11, 11h45.
Quando já começava a pensar que ele não viria, que talvez tivesse ido direto para casa, um par de faróis cortou a escuridão. Um BMW preto e elegante, do tipo que Carl dirigia, entrou lentamente no estacionamento. Passou pela minha caminhonete, alheio a tudo, e estacionou sob a luz de segurança mais próxima, um farol na escuridão do local. Carl Jenkins saiu. Vestia um terno escuro, a gravata frouxa, e carregava uma pasta em uma das mãos. Caminhou em direção à entrada do escritório, as chaves tilintando suavemente enquanto as tirava do bolso. Cantarolava baixinho, completamente absorto em seu próprio mundo, totalmente alheio à sombra que o observava. Abri a porta da minha caminhonete, o som um rangido agudo no silêncio. Carl congelou, a mão ainda na maçaneta. Virou-se lentamente. Saí das sombras profundas, o taco de alumínio frouxamente na mão, refletindo o brilho fraco dos postes de luz distantes, uma silhueta nítida contra a noite. Jenkins. Minha voz era baixa, gutural, desconhecida até mesmo para meus próprios ouvidos. Ela rasgou a noite silenciosa. Ele deu um passo para trás, a cabeça ligeiramente inclinada, tentando me localizar na penumbra. Então, conforme eu avançava para a luz fraca, um lampejo de reconhecimento cruzou seu rosto, seguido por um medo súbito e intenso. Seus olhos se arregalaram, fixando-se no taco de beisebol em minha mão. Ele abriu a boca, mas nenhum som saiu. Não falei nada. Não havia mais nada a dizer. Caminhei deliberadamente em direção ao seu BMW, passando por ele. Ele ficou paralisado, me observando. O silêncio se prolongou. Levantei o taco, o metal frio e pesado em minhas mãos. O primeiro golpe atingiu o farol do lado do passageiro. O plástico estilhaçou com um estalo seco, os cacos de vidro se espalhando pelo asfalto. Balancei novamente, acertando o farol do lado do motorista. Outro clarão, outra chuva de estilhaços. Então me virei para o para-brisa. O taco caiu com força. Um estrondo ensurdecedor quando o vidro laminado se estilhaçou como uma teia de aranha antes de se dobrar para dentro. Que diabos! Carl se lançou para cima de mim, finalmente encontrando sua voz. Um grito rouco e desesperado. Ele veio para cima de mim, sua pasta caindo no chão com um baque surdo. Eu o vi se aproximando com a visão periférica, mas meu foco estava no para-brisa. Balancei o taco para trás, num movimento amplo e preciso, atingindo-o de raspão no ombro. Ele gritou, um suspiro agudo e surpreso, e cambaleou, perdendo o equilíbrio. Seus sapatos caros deslizaram no asfalto e ele caiu com força, de lado, atordoado. Levantou-se apoiando-se nos cotovelos, balançando a cabeça. Eu estava de pé sobre ele, o taco erguido, em posição de ataque. A raiva crua, a fúria fria que vinha se acumulando há semanas, era agora um fogo ardente dentro de mim. Minha respiração vinha em suspiros irregulares. Ele olhou para mim do chão, os olhos arregalados, aterrorizado, finalmente me vendo, finalmente entendendo. Fiquei ali parado por um tempo que pareceu uma eternidade. O peso do taco uma extensão sólida da minha vontade. Então, lentamente, respirei fundo com um tremor. Meu aperto afrouxou. O taco caiu da minha mão batendo ruidosamente no asfalto. O som ecoou no silêncio repentino. Virei-me e voltei para minha caminhonete, a adrenalina correndo pelas minhas veias, fazendo minhas mãos tremerem e minhas pernas ficarem instáveis. Entrei, liguei o motor e saí do estacionamento, deixando Carl estirado no chão, seu BMW destruído brilhando sob a luz solitária do farol de segurança. A viagem de volta para casa foi um borrão. O frio pavor que me acompanhou a noite toda agora se misturava com uma estranha e sombria satisfação. Não era o tipo de satisfação que eu jamais imaginara. Não era uma satisfação alegre, mas como o estalo silencioso de um osso quebrado se realinhando, doloroso, mas necessário. O problema não estava resolvido, não de verdade, mas pela primeira vez em semanas, senti que realmente tinha feito algo. Estacionei a F-150 na nossa garagem pouco depois da 1h da manhã. A casa estava escura, mas um filete de luz entrava por baixo da porta do nosso quarto. Sarah estava acordada. Eu sabia. Ela estava sentada na cama, o abajur no criado mudo lançando um brilho suave sobre seu rosto, fazendo-a parecer ainda mais pálida do que o normal. Seus olhos, arregalados e apreensivos, encontraram os meus quando entrei. Ela não precisou perguntar. Ela simplesmente sabia. Eu fui ao escritório. Eu disse, com a voz rouca, as palavras com gosto de cinzas. Sentei na beirada da cama, o colchão afundando sob o meu peso. O carro do Carl. Quebrei os faróis. E o para-brisa. E eu o atingi. Só um golpe de raspão, mas ele caiu.
Omiti a parte do taco erguido sobre ele, o rugido nos meus ouvidos, o momento em que quase perdi o controle. Algumas coisas, mesmo com a Sarah, pareciam sombrias demais para compartilhar. Sarah deu um suspiro levando as mãos à boca. Lágrimas silenciosas e repentinas brotaram em seus olhos. "Oh, Frank", sussurrou ela com a voz embargada. "A polícia? E se eles te prenderem? O que você fez?" Sua voz estava tensa de medo. Não por Carl, mas por mim. O peso do medo dela, mais pesado do que qualquer temor das consequências, se instalou em meu estômago. O telefone tocou às 7 da manhã. Era o detetive Miller, da delegacia local. "Sr. Peterson, gostaríamos que o senhor comparecesse para prestar depoimento sobre um incidente ocorrido ontem à noite na Paramount Properties." Eu disse que iria. Sarah me observava enquanto eu me vestia com o rosto ainda marcado pela preocupação. "Não diga nada além do necessário", implorou ela. Na delegacia, a sala estava fria, estéril. Dei meu depoimento, controlado, conciso. Admiti estar no local, os danos ao carro, admiti o confronto, mas o enquadrei em torno do assédio de Carl a Sarah, fazendo questão de destacar as mensagens de texto, os meses de sofrimento emocional. Mantive os detalhes da minha raiva de fora, focando nos fatos, ou pelo menos na minha versão deles. "Ele vinha atormentando minha esposa há meses", disse em voz firme, ameaçando o emprego dela, fazendo investidas inapropriadas. A mensagem que ele mandou ontem à noite foi a gota d'água. Para minha surpresa, Carl Jenkins estava hesitante. O detetive Miller me informou que Carl só queria prestar queixa por danos materiais, não por agressão. Ele queria indenização pelo seu BMW destruído, nada mais. Ele não havia mencionado o soco, ou pelo menos não insistiu no assunto. Talvez estivesse envergonhado. Talvez quisesse manter tudo em segredo. De qualquer forma, foi uma pequena misericórdia. Fui liberado enquanto as investigações prosseguem, provavelmente enfrentando uma multa por vandalismo, não prisão. Como sempre acontece em cidades pequenas e escritórios corporativos fechados, a notícia se espalhou como fogo em palha seca. A história do BMW destruído de Carl Jenkins e de Frank Peterson, o discreto técnico de TI, sendo levado para interrogatório, começou a circular na Paramount Properties. Era um burburinho discreto no bebedouro, um olhar cúmplice nos corredores. As pessoas começaram a falar. E então algo estranho aconteceu. Outras funcionárias, principalmente mulheres, encorajadas pelas minhas ações, pela repentina atenção dada a Carl e pelos meses de documentação detalhada de Sarah, começaram a se manifestar. Elas contaram suas próprias histórias sobre o comportamento predatório de Carl, os toques prolongados, as ameaças veladas, os comentários inapropriados que refletiam as próprias experiências de Sarah. O caderno preto de Sarah, antes um exercício inútil, tornou-se uma peça fundamental de evidência. O CEO Ed Peterson, um homem geralmente mais preocupado com os relatórios de vendas trimestrais do que com a dinâmica do escritório, um homem que protegia Carl porque seus números eram sempre altos, foi forçado a agir. Os sussurros se transformaram em um rugido. Ele não teve escolha a não ser iniciar uma investigação interna formal. A investigação foi rápida e decisiva. Revelou um padrão claro e inegável de má conduta, confirmando tudo o que Sarah e os outros haviam alegado. Carl Jenkins foi demitido discretamente, encerrando sua carreira na Paramount Properties. Sem anúncio público, sem alarde. Apenas uma demissão discreta para evitar um escândalo público desagradável para as empresas. Eles queriam que ele saísse e queriam que tudo fosse resolvido de forma limpa. Sarah sentiu um alívio genuíno, profundo, mas também ficou profundamente abalada. Ela havia sido inocentada, sim, mas o preço a pagar foi alto. O sofrimento a afetou profundamente, deixando marcas de preocupação ao redor dos olhos e uma fragilidade em seus movimentos. Às vezes, as escolhas que fazemos em busca de justiça deixam suas próprias consequências. Acompanhe até o final para ver como as escolhas custosas da vida se desenrolam. As consequências legais foram menos graves do que eu esperava. Carl Jenkins, talvez ansioso para abafar o caso, só insistiu nas acusações de danos à propriedade. Eu me declarei culpado, aceitando as consequências. A juíza, uma mulher estoica com um olhar cansado, ouviu o promotor detalhar o vandalismo e, em seguida, ouviu nosso advogado, que de forma calma e objetiva, apresentou a cronologia do assédio de Carl, as anotações do diário de Sarah e a investigação interna da Paramount.
Recebi uma multa pesada, suficiente para nos fazer estremecer, e fui condenado a cumprir 200 horas de serviço comunitário no banco de alimentos local. Uma sentença suspensa pairou sobre minha cabeça por 2 anos. Sem prisão, uma pequena vitória conquistada a um preço alto. A cidade, como toda cidade pequena, fervilhava de fofocas. No supermercado, eu cruzava olhares com as pessoas, algumas desviando rapidamente, outras mantendo o olhar fixo, um lampejo de algo, condenação, curiosidade ou até mesmo, às vezes, um discreto aceno de aprovação. Alguns me chamavam de impulsivo e imprudente, outros, em menor número, sussurravam que um homem tinha o direito de proteger sua esposa. Era um tipo estranho de notoriedade, uma que eu nunca quis. Sarah tirou uma licença de 3 meses. A empresa, talvez sentindo um certo remorso corporativo, pagou-lhe a licença. Ela passou essas semanas principalmente em casa, às vezes apenas sentada no balanço da varanda, olhando para a rua. Os pesadelos eventualmente diminuíram. Sua risada, um som que eu nem sabia que sentia tanta falta, começou a retornar lentamente. Ela era como um vaso quebrado, cuidadosamente remontado, as rachaduras ainda visíveis, mas firmes. Ela leu bastante, cuidou do jardim e, lenta e dolorosamente, recuperou sua confiança. Quando se sentiu preparada, ela voltou ao mercado imobiliário, mas não para a Paramount. Encontrou uma imobiliária menor do outro lado da cidade, conhecida por seu ambiente acolhedor e unido. Sua paixão pelo trabalho ainda estava lá, mas agora era diferente, temperada pela experiência mais realista. Ela vendia casas, sim, mas também olhava para seus clientes com uma compreensão mais profunda, uma empatia silenciosa pelas vidas que se desenrolavam por trás de cada porta. Nosso casamento, que parecia estar desmoronando sob a pressão implacável, de alguma forma emergiu mais forte. Fomos testados, levados ao limite, vimos os lados mais sombrios um do outro e do mundo. O fogo consumiu a fachada de nossa vida confortável e previsível, deixando para trás algo mais forte, mais resiliente. Conversávamos mais, conversávamos de verdade, sobre tudo, até mesmo sobre as coisas difíceis. Havia agora um entendimento silencioso entre nós, um laço forjado no medo e na luta compartilhada. Conversávamos muito sobre isso tarde da noite, na escuridão silenciosa do nosso quarto. As ambiguidades morais de tudo aquilo. A justiça tinha sido feita? Carl tinha ido embora, sim, mas eu tinha cruzado uma linha, recorrido à violência. Isso estava certo? Valia a pena? Não havia respostas fáceis. Sabíamos disso agora. A vida não era uma equação simples. O incidente deixou cicatrizes, pequenas marcas invisíveis que carregamos conosco. Uma consciência aguçada da escuridão que podia se esconder sob as aparências. Uma lembrança das escolhas que fizemos, dos extremos a que estávamos dispostos a ir um pelo outro. Era um fardo pesado, mas também, de uma forma estranha, um testemunho da nossa sobrevivência. Lentamente, com cuidado, começamos a reconstruir nossos sonhos. A casa colonial com o grande quintal, os 2 filhos que desejávamos ter, talvez um Golden Retriever. Esses sonhos ainda estavam lá, mas eram diferentes agora. Estavam construídos sobre uma base de conhecimento conquistado com esforço, de uma compreensão mais profunda das complexidades da vida, suas injustiças e a força feroz e silenciosa necessária para enfrentá-las. Refleti sobre o preço que paguei, o homem quieto forçado à violência. Não era quem eu queria ser, mas sabia que faria tudo de novo por Sarah. Era uma sobrevivência agridoce, esta vida que agora levávamos. Imperfeita, sim, marcada pelo passado, mas nossa. E a cada manhã, enquanto o sol nascia no horizonte plano do meio-oeste, nós o enfrentávamos juntos, de mãos dadas, prontos para o que viesse a seguir. A casa no subúrbio parecia mais silenciosa depois de tudo aquilo. Não vazia, mas certamente diferente. Sarah e eu aprendemos a conviver com a persistente inquietação, com a consciência do que as pessoas eram capazes e do que nós mesmos havíamos nos tornado capazes. A pequena cidade retomou seu ritmo, as fofocas finalmente se dissipando como o canto distante de uma sereia. Algumas pessoas ainda podiam me julgar, outras podiam me aprovar silenciosamente, mas suas opiniões já não tinham o mesmo peso de antes. Sarah reencontrou o equilíbrio, com uma nova firmeza nos passos e um brilho diferente nos olhos. Sua paixão por imóveis, temperada pela provação que enfrentara, era algo mais profundo e resiliente. Voltamos a conversar sobre a casa colonial, os filhos que ainda desejávamos ter.
Os sonhos ainda existiam, mas estavam construídos sobre uma base que havia rachado e sido meticulosamente reparada. Sabíamos agora que a vida nem sempre é justa e que, às vezes, é preciso fazer escolhas difíceis para proteger o que importa. As cicatrizes permaneciam, uma lembrança silenciosa da escuridão e das escolhas que fizemos para encontrar o caminho de volta à luz. Às vezes, ficávamos na varanda, observando o pôr do sol no horizonte plano do meio-oeste americano, nossa vida imperfeita, mas inegavelmente nossa.